Muito bem. Mota, eu quero trazer um pouco de política no seu comentário, porque eu queria justamente uma análise sua do ponto de vista que o Lula traz para essa discussão. Ele diz o seguinte: eu não comentei nada dessa história porque tudo que o Bolsonaro queria aconteceu. Ele abafou o carnaval, fez isso na quinta-feira. Ele ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça no auge do noticiário. O Lula argumenta que o Bolsonaro usa isso como uma estratégia política eleitoral. O que você acha? Só faltou o Lula chamar o Bolsonaro de bobo, de chato e feio. Deve ser muito duro para o Lula, né, esse Lula decadente, esse Lula que saiu da prisão, conviver com o fenômeno Bolsonaro, né, que, como eu já disse várias vezes, eu considero o maior fenômeno político eleitoral das últimas décadas no Brasil, talvez desde Getúlio Vargas. Deve ser muito difícil para o Lula, um estadista, um político, que perdeu uma chance, né, de entrar para a história, porque o Lula foi presidente do Brasil numa época em que entrava muito dinheiro, uma época em que os preços das commodities subiram, entrou muito dinheiro no Brasil, um dinheiro que foi acabar todo ele no ralo da corrupção, no ralo do desperdício, foi usado para fazer eventos esportivos que deixaram como legado obras faraônicas que hoje custam uma fortuna para ser mantidas, deixaram como legado escândalos de corrupção para todo lado, basta a gente lembrar da quantidade de pessoas que foram presas. Então deve ser muito duro para essa pessoa olhar para o fenômeno Jair Bolsonaro, que foi um político que foi eleito para a presidência do Brasil e pegou o mundo na situação oposta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pegou uma pandemia, a pior catástrofe das últimas décadas, né, do mundo inteiro. Apesar disso, já está fazendo reformas importantes, deixando legados. Isso deve ser muito duro para o Lula aceitar. Lógico, neste contexto todo que a gente está fazendo, a gente está enxergando, de insegurança jurídica total, e é preciso prestar muita atenção nisso que o Marco falou. É uma segurança que afeta as nossas vidas, Paulo, sob todos os aspectos. Eu vou lembrar só uma coisa aqui, que a maioria das pessoas às vezes esquece, mas quem mora no Rio de Janeiro tem plena consciência disso. O Marco falou da DPF, né? Arguição por descumprimento de preceito fundamental. Como o Marco explicou, é uma tática jurídica que a Constituição permite, que é o último recurso quando aqueles que não conseguiram o poder das urnas querem melar alguma coisa feita por quem realmente conseguiu a cartada das urnas. Bom, existe uma DPF, né? Uma decisão tomada pelo STF, na DPF 635, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Essas operações estão suspensas desde junho de 2020. A razão inicial foi para preservar as pessoas que moram nas favelas da pandemia, né? Ora, só não preservou dos traficantes que dominam aquela área. Então, essa insegurança, ela começou, vamos só lembrar, ela começou no STF, com um inquérito indevido por um crime inexistente contra um parlamentar que tem imunidade e terminou num julgamento onde a vítima também foi o juiz. Isso continuou num parlamento que lavou as mãos e permitiu um processo penal contra um deputado que tem imunidade. E agora esse espetáculo, esse show continua com o papel de vários juristas, né, de todos os calibres, que se prontificam a oferecer qualquer tipo de interpretação da Constituição que favoreça o discurso da opinião. Isso não pode acabar bem. Daqui a pouco, para resolver o que é que a Constituição diz ou não, vão consultar o oráculo, vão chamar o João de Deus, vão fazer um ritual xamã com incenso para entender o que a Constituição diz. Não é preciso. A Constituição é claríssima. Para quem não foi educado por Paulo Freire, basta ler o que está escrito lá.